Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amados irmãos, hoje a palavra aqui é no livro de 1 João. João, amados irmãos, ele tinha uma preocupação com a igreja e com os irmãos a respeito dos irmãos viverem uma vida santa, se santificarem, também a respeito de vigiar com os falsos profetas e também da união com Deus, né? Estar sempre unido com Deus, ligado com Deus, na palavra, na obediência e também na união um com o outro. Então João vai dizer aqui no versículo 15 do capítulo 5, lembrando que João, amados irmãos, é um livro pequeno, mas de muita comida saborosa, com 5 capítulos e 105 versículos, mas muita comida. E ele vai dizer no versículo 15: E se sabemos que nós ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então aqui o Senhor é grande para nos ouvir e nos atender às nossas orações, nossos pedidos, nossos clamores, né? É importante nós pedirmos ao Senhor aquilo que nós queremos, crendo certo da resposta, sem duvidar, porque a dúvida faz divisão entre o homem, entre a mulher e Deus, né? Então aquele que pedir crendo vai sempre receber. Eu pedi e não recebi. Será que você pediu crendo? Ou será que você também pediu aquilo que era bom para você? Porque tem coisa que a gente pede e não é bom, e o Senhor nos poupa de um mal maior, né? Mas Ele sempre vai nos ouvir e dar além do que nós pedimos. Muitas vezes nós estamos dormindo, o Senhor dá livramentos para nós dormindo, não é nem ver, não é nem pediu. Mas o Senhor nos livrou. Daquele acidente, daquele problema que nós não pedimos, o Senhor livrou. Então Ele dá além do que nós pedimos. No versículo 16 ele vai dizer: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Aqui João diz que se nós vemos nosso irmão pecar, um pecado que não é para a morte, é para nós orientar ele, né? Agora tem pecado que é para a morte, que não é para nós orarmos. Por exemplo, tem pessoas que pecam sem saber. Ele não tem a profundeza da palavra, né? Ele não tem aquela profundeza, ele peca sem saber. Então aquele pecado o Senhor vai usar de misericórdia com ele, né? Agora, o pecado que é para a morte, tem muitos que já sabem, é aprofundado, conhece e faz conhecendo. Por exemplo, os fariseus blasfemavam contra Jesus, contra o Espírito Santo, né? Chamando Jesus até de Beelzebu, vendo sinais acontecerem. Vendo sinais, né? Então era um pecado para a morte, blasfema contra o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfema contra o Espírito Santo, que fica em Mateus, né? Glória a Deus, Mateus 12:31. Fala da blasfêmia do Espírito Santo, para esse não tem perdão, nem aqui, nem no outro, nem no céu, né? Então, amados irmãos, só que tem pecado também que a pessoa sabe que é para a morte e está pecando, continua pecando. E por que também é para a morte? Porque ele vai morrer e vai partir sem Cristo. Aquele pecado que ele está fazendo, sabendo que ele vai perecer, mas ele não larga, né? Então João fala que para esses não é para orar, mas para aqueles que não pecam para a morte, a gente tem que estar pregando, ensinando, para que saiam desses pecados, né? Para que não venha a perecer também. No versículo 17 ele vai dizer: toda iniquidade é pecado, e pecado que não é para a morte. Então todo pecado, toda iniquidade é pecado, mas tem aquele pecado que não é para a morte. E o único pecado que não tem perdão, a Bíblia mostra, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? João aqui ele não esclarece totalmente, mas o que a Bíblia diz é blasfêmia contra o Espírito Santo não adianta, não tem. Agora, se a pessoa mata, ou se a pessoa faz coisas ruins, mas se humilha, tem perdão. Agora, para mim também, aqueles que já conhecem a profundeza da palavra e vivem na prática do pecado, sabendo que ele vai perecer. É um pecado para a morte também, porque ele sabe que ele vai perecer.
e continua, e conhece, aí fica pior. Aí a Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Então aquele que é nascido de Deus, ele não fica pecando na prática do pecado, porque ele conserva a vida dele íntegra diante de Deus e o maligno não toca. O diabo não pode chegar tocando, porque nós temos, glória a Deus, comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a palavra, com a santidade. Quando a gente peca, a gente já pede perdão, se humilha, né? O tempo todo se humilhando, pedindo perdão, tomando cuidado para não pecar, porque somos nascidos de Deus. E o maligno não pode tocar, porque nós temos um compromisso com Deus e Deus conosco, né? Que lindo, né, meus irmãos? Glória a Deus. No versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então nós que somos de Deus, estamos praticando o bem. E todos aqueles que estão no maligno, eles praticam o mal. Outra vez vereis a diferença do que serve a Deus do que não serve, como diz em Malaquias, né? Ele pratica o mal, não liga com nada, faz coisas ruins, se suja cada dia mais, e o que serve a Deus quer se limpar cada dia mais, purificar cada dia mais. É uma diferença muito grande entre o justo e entre o ímpio. Por isso que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Versículo 20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós temos realmente consciência que Jesus está vindo aí, e que também nós temos com a concordância muito grande com Deus e com Jesus. E Deus e Jesus, Espírito Santo, conosco, né? Então estamos interligados. Estamos ligados em Deus e Deus em nós, né? Tendo certeza, como diz João aqui, que ele já vem vindo aí, né? As profecias vai estar se cumprindo cada dia mais, porque Jesus está voltando, né? O arrebatamento vem vindo aí. Primeiro o arrebatamento, depois a grande tribulação e a volta de Jesus, né? E no versículo 21 nós terminamos o livro de 1 João. Foi um estudo maravilhoso, né? Uma comida maravilhosa. No versículo 21 termina dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aqui ele confirma pedindo para guardar dos ídolos, né? Muitas vezes não é nem só aquele ídolo, né? Feito de madeira, de pedra, mas o próprio homem. Tem pessoas que se idolatram em homens, né? Em árvore de Natal, que vem chegando aí a festa pagã, estrelas, Papai Noel, tantas coisas, né? Então vamos vigiar, meus irmãos. Devemos adorar somente o Deus poderoso, Jesus e o Espírito Santo. O nosso Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, terminando esse livro aqui, de 5 capítulos e 105 versículos de 1 João. Amém? Que Deus abençoe a todos, quem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.